Abra sua Bíblia comigo no Salmo 127 e nós vamos meditar sobre algumas expressões deste Salmo. Salmo 127. Esse Salmo é tão conhecido que alguns talvez o saibam de cor. Mas abra sua Bíblia, fique com ela aberta e nós vamos ler a palavra de Deus e nela vamos meditar. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quero me ater aos 3 últimos versículos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra é o alimento para as nossas almas, é o pão da vida. A tua palavra, Senhor, nos traz nutrientes espirituais, nos traz orientações para a vida e confiamos que nesta noite, mais uma vez, o Senhor irá falar, não por causa do pregador, mas por causa da autoridade contida nas Escrituras. E eu peço a Deus que o Senhor abra nossos ouvidos e mentes para esse momento tão importante. Ó Deus, e de uma forma especial, abençoa os pais e abençoa os filhos aqui reunidos, abençoa as estruturas familiares, de forma que, Senhor, famílias estejam debaixo do teu cuidado e da tua proteção, em nome de Jesus, amém. Esse é um dos mais lindos salmos da Bíblia Sagrada, é um dos salmos que nos desafia a viver confiando no Senhor. É Deus que edifica o lar. Se o Senhor não edificar a casa, é Ele que edifica, Ele que planeja, Ele que trabalha para que uma família aconteça. Ele que trabalha para que filhos venham para um lar, para um casamento. Ele também nos desafia a confiar na provisão de Deus, falando sobre a bondade de Deus, abençoando-nos, mesmo enquanto dormimos durante a noite, Deus está cuidando de nós. E o Salmo termina fazendo 3 comparações importantes sobre quem são os filhos. E algumas verdades estão contidas neste Salmo. A primeira destas verdades é que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Repita comigo. Herança do Senhor são os filhos. Acontece que este mundo tem oferecido a ideia de que filhos são empecilhos. Em algumas situações, dá-se a entender que filhos são acidentes de percurso. Filhos não são bem-vindos. Por exemplo, na China, um casal só pode ter um filho. Existem lugares na Europa, nos países mais ricos, onde há um incentivo até do governo para que os casais tenham filhos, porque os casais não querem ter filhos. E existem muitas razões pelas quais eles dizem: nós não queremos filhos, porque eles atrapalham o nosso período de faculdade, de estudos, de pós-graduação. Então não queremos filhos. Os filhos atrapalham os passeios dos pais, eles dizem, atrapalham as finanças.
os sonhos, os ideais. Ou então, pior ainda, já ouvi falar de mães que dizem, ou mulheres que dizem, não quero ser mãe. Não quero ser mãe porque o ser mãe vai me tirar a beleza, vai me deixar com o corpo mais flácido, vai me deixar com a barriga com estrias, não quero ser mãe. Pior ainda é quando nós olhamos para os 2 milhões de abortos clandestinos que acontecem no Brasil todos os anos, e vemos que são vidas que vão embora sem ao menos ter nascido. Não tiveram a oportunidade de nascer porque mães disseram, não queremos esta criança no mundo. Ou pais disseram, não queremos. O divórcio tem sido também um grande problema para a cabeça das crianças e dos filhos. A cada ano registra-se próximo de 400 mil divórcios no Brasil. E esse número vem crescendo. Não sei qual será a estatística nesse ano que nós estamos, mas desses tantos divórcios, milhares de divórcios acontecendo, 400 mil divórcios acontecendo no Brasil, e aí 80% deles têm filhos menores. Como ficam esses filhos? O mundo tem tratado não como herança de Deus, mas tem tratado com desdém e com desprezo as crianças e os filhos. Mas a Bíblia nos diz que eles são herança do Senhor. Nossos filhos são mais do que presente. Sabe a diferença entre herança e presente? Esse salmo poderia dizer, os filhos são presente do Senhor, mas não diz isso. O salmo está dizendo, são herança do Senhor. Presente você dá ocasionalmente, quando alguém faz um aniversário, quando alguém casa, numa data especial, ou no Natal, ou no aniversário. É um mimo, é um presente que dali a alguns anos, talvez, já esteja fora de uso, já tenha estragado, ou já alguém não se lembre mais. Mas os filhos não são presentes de Deus, são herança de Deus. Herança envolve vida, envolve trabalho, envolve gerações trabalhando, envolve legados. Alguém traduziu esta palavra herança no Salmo 127 como legado. Os filhos são legados de Deus para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, os filhos são herança do Senhor. É Deus compartilhando vida, é Deus compartilhando trabalho, é Deus compartilhando a sua vida com os pais, com as mães, e dizendo, agora vocês fazem parte de uma história com os seus filhos. Isso é herança. Segunda comparação, os filhos são flechas na mão do guerreiro. Versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esta comparação é muito rica em significado. Quem já tentou arremessar uma flecha num alvo sabe que não é tão fácil assim. O mesmo se dá com os filhos. Os filhos precisam ir para a vida. Eles precisam ter os seus alvos. Eles precisam ser disparados um dia em direção àquilo que serão. A lógica da flecha é ir mais longe, mais distante, mais adiante do que o flecheiro. E a lógica do tiro da flecha é ir o mais distante possível de onde está o arqueiro. Isso nos dá a clara ideia de que nós queremos que os nossos filhos se deem na vida melhor do que foi conosco. Por exemplo, é normal que o pai e a mãe lute para que o filho faça uma boa faculdade e diga, filho,
Invista agora na sua vida, nós vamos te ajudar, para que você estude mais do que eu estudei, para que você se coloque na vida com mais condições do que eu me coloquei. Pais que pagaram o aluguel durante a vida sabem que o quanto é importante que o filho, de repente, após o casamento, já lute para ter a sua propriedade, o seu terreno, depois construir, lutar para um dia estar mais distante, mais além do que já estivemos como pais. Mas para que a flecha acerte o alvo, nós precisamos falar para vocês sobre algumas condições. Algumas condições para que a flecha cumpra a sua missão. A primeira delas é que as flechas têm que estar na mão do guerreiro. Esta é uma das verdades mais impressionantes do texto bíblico. O sucesso dos nossos filhos está nas nossas mãos. Na maior parte da vida do filho, o sucesso dele está na mão do pai e da mãe. Às vezes, alguns casais dizem que criaram os filhos da mesma maneira. Tem 4 filhos, criei todos igual. Não é bom que seja assim. Sabe por quê? Os filhos têm características diferentes. Cada um é cada um. Cada qual é cada qual. Os filhos têm dons diferentes, têm vocações diferentes. A intensidade do amor deve ser igual. Mas, cuidado para que você não trate os filhos de uma forma assim, sem a individualidade de cada um, sem considerar as fragilidades de cada um, o jeito de ser de cada um. Existem filhos com personalidades diferentes, morando no mesmo lar, até gêmeos, mas diferentes no jeito de ser. Um é mais introvertido e você tem que considerá-lo de forma diferente, falar com ele de forma diferente. Outro é mais extrovertido, um é mais estudioso, outro é mais relapso. Um é mais agressivo, outro é mais resiliente. Um é quadrado, outro é redondo, outro é triangular e assim por diante. Assim são os filhos, diferentes. E aí a gente tem que tratá-los conforme as individualidades de cada um. O amor intenso da mesma forma, mas respeitando as individualidades. Isso tem a ver com a flecha na mão do guerreiro. O guerreiro sabe qual flecha é qual. Ele trabalhou para talhar 1, 2. Se tiverem 10 dentro da sua aljava, ele vai saber a história de cada uma delas. Ele vai reconhecer as particularidades de cada uma dessas flechas. Nós precisamos ter mãos fortes para segurar os nossos filhos, para segurar a história de vida deles nas nossas mãos. Precisamos fazer a mesma oração que Neemias fez, quando ele orava dizendo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que eu e você, pai, mãe, oremos sempre pelos filhos, dizendo: Senhor, fortalece as minhas mãos. A segunda condição é que é necessário que haja um alvo bem definido à frente. A flecha só tem razão de ser se há um alvo a ser atingido. Ela não fica para sempre na aljava do guerreiro. Ela não fica para sempre guardada. Em algum momento, ela vai ser disparada para que a sua missão se cumpra. Muitas famílias não têm alvo nenhum à sua frente. Vão tocando a vida como dá. E eu não estou falando de ter mais condições financeiras ou menos condições financeiras. Eu estou falando de alvos definidos. Reunir a família, dizer como vai ser a nossa vida, o nosso lar, o que nós pretendemos fazer daqui para frente. Daqui 3 anos, como vamos estar? Daqui 5 anos, como será a nossa vida?
Que faculdade você quer fazer? Qual o seu ideal de vida? Ou então, o que você, para que área você serve ou tem a vocação? Nós temos que planejar juntos a vida, ter alvos de vida, ter desafios como família e desafios particulares, individuais também. E fazer com que nossos filhos sonhem, para que eles também tenham os seus alvos, os seus ideais. Precisamos dialogar sobre isso, sobre profissão, sobre mercado de trabalho. Os pais têm que falar com os filhos sobre isso. Falar e conversar sobre como estão os namoros, as amizades e assim por diante, para que haja alvos definidos. Em muitas famílias, os alvos escolhidos não são adequados. E os filhos acabam sendo treinados, orientados para o materialismo, amam mais coisas do que pessoas, se criam sendo alimentados de egoísmo e vão ser egoístas depois, exibicionistas e assim por diante. Não é esse o tipo de alvo que nós devemos colocar para os nossos filhos. Não é de se estranhar que, com o passar do tempo, muitos jovens perdem a motivação de estudar, perdem a disciplina, porque não têm alvos definidos na sua vida. Os pais não lhes ajudaram a definir alvos de vida, ideais de vida. Descubra dons e talentos no seu filho. Existem questionários que se faz hoje para descobrir qual a vocação. Teste vocacional, é isso, né? Teste vocacional. E em algumas horas, você descobre pelas características do filho, da filha, para que ele serve. Algum tempo eu estava falando com uma jovem, e ela disse: eu já estou cursando a 3ª faculdade. Ela começou uma, viu que não era aquilo que ela queria, parou. Trancou a matrícula, passou para outra, e já estava na 3ª faculdade. Tudo assim, diferente. Uma era matemática, outra eu não lembro qual era, mas ela estava, por fim, fazendo psicologia. E talvez tenha faltado a figura do pai e da mãe, dizendo: vamos conversar juntos, vamos planejar juntos, vamos orar pelo seu futuro, vamos conversar com pessoas ligadas aos determinados ramos que você está pensando em seguir, áreas que você está pensando em seguir. Que tipo de alvo você tem colocado à frente do filho? Quero também falar de um alvo importante. A fé cristã, a caminhada com Deus. Hoje em dia é tão difícil criar filhos nos caminhos do Senhor. Mas se esforce por isso. Trabalhe por isso. Lute por isso. Empenhe-se, né, para que seu filho, sua filha, sirva a Deus. Tenha alvos de servir a Deus. Ministérios como alvo na sua vida. Seja na música, no teatro, no trabalho com King's Kids, no trabalho com missões, mas ter alvos definidos. Que a gente saia nesta noite aqui pensando o seguinte: pais, vamos cuidar com os alvos e incentivar os nossos filhos a terem alvos. Uma outra condição: o arqueiro precisa ter o braço forte. Ele precisa empreender força para que a flecha seja disparada. Se não tiver força no braço que puxa a corda com a flecha não vai muito longe. Então a ideia é que o arqueiro tenha força no disparo da flecha, no trato com a flecha. Pois bem, isso significa que pais e mães têm que sim saber dizer não. Tem que sim impor,
tem que sim estabelecer limites, isso desde o começo. Se uma criança com 2 anos de idade xinga o pai e a mãe, e pai e mãe dão risada, acham bonitinho, 30 anos depois esse menino vai dar trabalho lá fora. Se um menininho com 3 anos de idade fala besteira e todo mundo dá risada, dali 10 anos vão estar se arrependendo disso. Nós temos que impor limites. Braço forte, é o braço forte do arqueiro. E às vezes a gente tem a impressão que os filhos acabam odiando os pais por causa dessa força, mas não é. Eles agradecem. No profundo, eles dizem assim: que bom que meu pai e minha mãe se importam comigo. Que bom que eles estão cuidando, me balizando. Ora dizendo sim, ora dizendo não. E quando diz não, é não mesmo. Quando diz não pode, é não pode mesmo. Pais e mães, quando vão dizendo não, não estão inibindo o filho, estão sinalizando. A nossa sociedade tem sido muito frouxa. E as novas leis que regem a educação, por vezes, são exageradas. E pai e mãe precisam, sim, balizar a vida do filho, da filha, e, por vezes, com o braço forte, com a voz forte, você vai mostrar para o filho e a filha que aquela estrada é perigosa. E quando você está mostrando, você está sinalizando, dizendo: cuidado, cuidado que esse caminho é perigoso. Cuidado, vai mais devagar aqui. Cuidado, você não tem idade para isso ainda. Cuidado. E também é necessário explicar-lhes o porquê. Sabe por quê? Tem situações em que você só diz um não. Se a criança tem 4 anos, é sim e não. E pronto. Mas se a criança já tem 12 anos de idade, você já tem que explicar o porquê. Isso também é respeito com o filho. Você já tem que dizer o porquê, porque naturalmente ele já sabe entender a vida. O arqueiro também precisa ser habilidoso. Numa determinada comédia, o arqueiro foi disparar com o arco e ele pegou de forma invertida e ele se feriu. Ele quase perdeu a vida com o próprio arco e a própria flecha. Não basta ter força, é necessário ter habilidade. Não basta ter liderança como pai e mãe, é necessário ter habilidade. Não basta dizer sim ou não, é necessário saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Impor limites, mas também saber o quando incentivar, o quando motivar. Saber dizer o não, mas saber dizer o sim também com bastante empenho. Na hora que essa criança precisa ouvir o sim, a motivação para a vida. O fato é que as crianças precisam também aprender com os próprios erros. E nós podemos, com isso, ajudá-los, dizendo sim, dizendo não. Às vezes, quando elas fazem birra, a gente dizer: bom, então faça isso que você está pensando em fazer, e você fica de olho ali. Ela quer pôr o dedo na tomada, você não deixa, você diz não, não pode, dá choque, mas ela não sabe o que é choque. E aí um dia ela precisa descobrir o que é choque, para descobrir o porquê que você disse não sempre, né? Tratar o filho com respeito, isso é habilidade. É fato que crianças que respeitam o próximo são aqueles que foram respeitados. Crianças que foram brutalizadas não respeitam os adultos depois, porque fica aquele bloqueio.
O adulto é meu inimigo. E se ele é brutalizado em casa, desrespeitado em casa, ele também vai desrespeitar a professora na escola, ele vai desrespeitar o patrão lá no serviço, ele vai desrespeitar quem se impor como autoridade na sua frente, como liderança. Respeito. Uma criança de 5 anos pode ser corrigida levando uma palmada na bunda. Palmada na bunda não machuca ninguém, não maltrata ninguém, não dá hematoma, tá bom? Mas um adolescente de 15 anos não pode levar palmada. Tem que haver diálogo, conversa, até castigo, mas em forma de tirar algum benefício. Uma semana sem celular, um mês sem videogame. Um mês é pouco. 1 ano sem videogame, melhor assim. Mas sabe, existem etapas da vida. Até os 8 anos de idade, uma criança vai saber apenas a linguagem do pode ou não pode, do é ou não é, o sim ou o não. Essa linguagem da imposição. Dos 8 anos em diante, indo até os 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, você tem que usar de diálogo, amizade para educar, e também o dizer sim e dizer não. Mas isso misturado, mesclado, diálogo com correção. E não tem mais como nessa idade dar a palmada na bunda, senão isso soa como uma humilhação para o adolescente. E aí, dos 13 anos em diante, é só o diálogo. O diálogo, a amizade, o companheirismo, o mostrar e demonstrar a tristeza através da repreensão, do conselho. Mas aí é outro tipo de método de educação. Mas tratar o filho com respeito, tratar com coerência, não ficar a cada momento mudando as regras do jogo. Hoje você proíbe uma coisa, amanhã deixa que ele faça. Hoje você reprime numa área, amanhã você libera na outra. Ele fica sem referencial. Ele fica sem saber o que, afinal, eu tenho que fazer. E lá no fundo ele fica sem saber o que é certo, o que é errado para a minha vida. Preparar os filhos para a vida, isso também é habilidade do arqueiro. Muitos pais ficam magoados quando os filhos começam a dar os primeiros voos para a vida. Se formou na faculdade, e aí não tem emprego em Marília. E vai buscar emprego fora, e faz concurso, e passa, e vai embora. E aí fica a mãe choramingando, não vai não. Não vai, não sai de casa. Olha, pastor, ora para ele não ir. A gente tem que orar para Deus fazer a vontade de Deus. Mas você tem que estar preparado para atirar a flecha com habilidade, ela disparar e ir, e você torcer e abençoar e dizer, olha, vai na bênção de Deus. Nós vamos estar aqui orando por você, mas vai na bênção de Deus. Nós vamos estar aqui de portas abertas, mas vai, é o teu momento, é o disparo da tua flecha, da tua vida. Outras mães dizem assim, olha, casa um filho, casa outro, aí o pequenininho, ela diz, você não casa não, você fica com a mamãe. Ele precisa casar, né? Não é desse jeito. Ele não vai ficar para a semente. Então, a gente tem que abençoar. É interessante, sempre quando o casal está se preparando para o casamento, eu falo isso.
ou então até no dia do casamento, na mensagem do dia do casamento, de que até aquele dia os pais abençoaram com a bênção da acolhida. A bênção acolhendo o filho, a filha. Mas chega o dia do casamento, a gente abençoa com a bênção do envio, dizendo, olha, agora vai. A bênção nossa é de dizer, nós vamos orar por você, torcer por você, mas agora não volte para trás. Dispara a flecha, ela não pode mais voltar para a aljava. Ela já é instrumento de guerra agora ela vai cumprir a sua missão. O arqueiro tem que ser habilidoso para entender tudo isso. Também, uma outra condição, a flecha precisa ser reta. Isso nos fala da retidão de caráter dos filhos. Eles precisam receber isso de nós, pais. Eles não vão receber em lugar nenhum se não começar dentro de casa. O caráter do filho, da filha, é educado, é alinhado dentro de casa, com pai e mãe. Pai e mãe, não espere que a escola faça isso. Por melhor que seja a escola do seu filho, ela vai dar a educação formal, ela vai dar a educação que diz respeito à informação, ela vai dar a educação que diz respeito à futura caminhada profissional e assim por diante. Mas a ética, o caráter, dentro de casa, através do diálogo, também não é a igreja que dá. A criança vem e fica num domingo à noite aqui, quanto tempo no culto infantil? 1 hora, talvez um pouco menos de 1 hora. Como você vai pensar, pai e mãe, que em 1 hora você vai jogar toda a educação religiosa cristã do seu filho nas mãos das professoras, dos professores da igreja? Não, é em casa. É em casa. A leitura bíblica em casa. Leitura de livros cristãos em casa. O incentivo à oração em casa. O incentivo à verdade, à honestidade em casa. O incentivo a honrar a palavra em casa. Os filhos aprendem isso em casa. E aprendem através do diálogo. Os pais têm que ensinar os filhos a interpretarem os perigos do mundo. Os perigos de não serem verdadeiros, os perigos de não serem honestos, os perigos das amizades, dos relacionamentos perigosos. Temos que mostrar isso, através do diálogo, através dos exemplos de vida, do dia a dia. Os filhos estão de olho no que pai e mãe fazem. E às vezes eles não falam nada, mas ou aprovam ou reprovam, e na maioria das vezes copiam. Alguém escreveu dizendo: o que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. Isso é uma verdade. Os filhos estão de olho. O ensinamento bíblico começa dentro de casa. A paixão pela Bíblia dentro de casa. Então logo eu aprendi a ler, comecei a ser alfabetizado na escola, meu pai me deu uma Bíblia. E ele fez questão de que não fosse uma Bíblia facilitada. Não era para ser uma Bíblia daquelas Bíblias das crianças e com figurinha. Ele foi na livraria, comprou uma Bíblia do João Ferreira de Almeida, revista atualizada, fez uma dedicatória e ele falou: agora eu vou te dar um plano de leitura bíblica e você vai seguindo. Você tem que ler 2 capítulos por dia, ou 3 capítulos por dia, até ir fechando, até você ir passando o ano e ler a Bíblia inteira. Essa é a preocupação. Eu acho que uma das coisas que me fez
apaixonado pela Bíblia Sagrada é porque eu aprendi isso dentro de casa, dentro do lar, junto com meu pai. Uma outra verdade, a terceira desse texto, a primeira, relembrando, os filhos são herança. A segunda, os filhos são flecha. E a terceira verdade é que os filhos são defensores de seus pais. Veja comigo o versículo 5, o último versículo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feliz o homem que tem filhos, feliz a mãe que tem filhos, feliz o casal que opta por dizer: queremos ter filhos, queremos formar gerações de adoradores que vêm pela frente. A Bíblia diz: não serão envergonhados quando os inimigos baterem à porta. E nós podemos dizer hoje que os inimigos maiores dos pais são a velhice. Você já pensou em envelhecer sem ter filhos? A solidão. Como é bom uma casa cheia de filhos e netos, quando você vai chegando na terceira idade. Ou então o outro inimigo que bate à porta dos pais, a doença. E que bom quando os filhos estão cuidando dos pais. Escute isso, filho adolescente, filho jovem. Existe uma época da vida que seu pai vai ser dependente, sua mãe vai ser dependente de você. E aí chega a hora de você retribuir tudo que ele fez. As noites que a mãe passou sem dormir por causa do teu choro. Ou então, quando ela trocava as fraldas sujas, na maioria de nós, não eram fraldas descartáveis, era de pano. E depois o varal ficava cheio de fraldas. E no outro dia elas estavam sujas, tudo de volta. E a mãe tinha paciência. E ela fazia isso. Vai chegar uma época que é você que tem que retribuir isso que ela fez por você. Vai chegar uma época que é o filho que tem que levar o pai no médico, fazer um plano de saúde, cuidar do pai, cuidar da mãe. É a época em que eles serão mais dependentes. E aí você vai estar junto. Por isso a Bíblia diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Tem bastante flechas, bastante filhos, porque eles vão cuidar dos pais. Não seja o filho relapso, filho que vai embora e nunca mais liga, nunca mais fala, nunca mais se importa com o pai e a mãe. Aliás, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Amém?